Olá pessoal, aqui é a professora Luzia Helena falando com vocês. Primeiramente eu quero agradecer a todos que entraram no canal, que deixaram seus likes. Então, eu estou aqui hoje para poder gravar mais um episódio da minha história. O foco hoje vai ser o concurso público e o serviço no município, quando eu entrei na prefeitura de Sumaré. Então, primeiramente, eu vou fazer aqui uma breve descrição de mim. Eu sou branca, meu cabelo é castanho escuro. Hoje estou usando uma blusa rosa de manga 3/4, uma calça preta e bota preta. Eu tenho em minhas mãos um crochê que é uma bolsinha, será uma bolsinha feita com um barbante vermelho, tá? E atrás de mim tem uma estante com alguns jogos e alguns livros. Bom, então, já estávamos no ano de 2006, eu já tinha conseguido pegar a sala de recursos do estado aqui em Sumaré pelo 3º ano consecutivo. Na ocasião, eu tinha alunos da rede estadual e como não tinha, era da rede estadual, eu tinha alunos do ciclo 1 e foi em 2006 que eu comecei a trabalhar com o ciclo 2. E também eu atendi alguns alunos da rede municipal, porque até então não tinha um serviço de DV, especializado em DV, aqui na rede municipal de Sumaré. Então eu atendia uma menina que estava no Fundamental 1 e o Nicolas Roberto, que estava no ensino infantil. Porém, veio uma determinação que eu não poderia atender uma lei, né? Que não era mais para eu atender aluno da rede municipal, principalmente da rede infantil, caso não tivesse vaga na sala de recursos. E os meus alunos estavam só aumentando. Nesta época, eu já estava com quase 15 alunos na sala. Então, e aí, o que aconteceu? O fato de não poder mais atender criança do ensino fundamental, do ensino infantil, mexeu muito comigo, porque eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças pequenas, com a criança do ensino infantil. Lá em 93, 94, quando eu comecei a pensar em fazer pedagogia, era com uma criança do ensino infantil que eu trabalhava. E então, que eu trabalhava assim, né, dando apoio para a professora da sala de recursos de lá, que é minha amiga. E isso também explica o fato pelo qual, ao procurar um lugar para eu ingressar no estado, eu não voltei para as minhas cidades, nem para Franca, nem para Ribeirão, porque eu conhecia toda a sala de recursos de lá, conhecia a clientela, fui apoiada pelas professoras, tanto pela professora de Franca como pela professora de Ribeirão Preto. E se eu voltasse para Franca, eu tiraria o serviço da professora de lá, que era minha amiga. Então eu não achei legal. Por isso, eu ao procurar uma sala em 2004, eu acabei procurando uma cidade que é uma cidade desconhecida para mim. E aí, eu então já estava criando raízes aqui em Sumaré. Eu já estava criando raízes aqui. Eu atendia alunos de Sumaré, da rede estadual Sumaré e Paulínia e Hortolândia. E já tinha fixado residência aqui
não a ponto de comprar mas eu já tinha fixado residência aqui, eu já estava formando grupos de amigos aqui, enfim, já estava criando raízes aqui. Então, quando veio essa determinação que eu não poderia mais atender alunos das prefeituras, então, o que eu pensei? Vou ingressar em um primeiro concurso público que aparecer, eu vou prestar e eu quero entrar. E aí teve um na prefeitura de Hortolândia em 2006. Eu prestei, eu passei, mas eu fiquei em terceiro lugar. Eram apenas 2 vagas. Então, sem chance. E aí eu fiquei sabendo pela Regina Sigimoto que em 2007 ela me contou que aqui em Sumaré iria criar salas de AEE multifuncional e que teria concurso para poder contratar esses professores para atuar nas salas de AEE multifuncionais da prefeitura. Então, quando a Regina Sigimoto me contou, eu pensei comigo, vou ingressar, vou prestar esse concurso e esse eu vou passar. E eu estudei muito mesmo para esse concurso, peguei todo o material na internet, história de Sumaré, enfim. Estudei muito, prestei o concurso em 2008, passei. Em 2009, eu fui chamada para assumir uma das salas do AE da prefeitura. Foram criadas na ocasião 3 salas de AE, sendo que só uma delas era a multifuncional tipo 2. Então essas salas ficavam uma na escola Flora Ferreira Gomes, outra na escola Eliana e outra na escola Neuza. E eu fui para a escola do Flora Ferreira Gomes, que era a escola a qual tinha a sala de AE nível 2, que dizia na época, que era a sala que recebeu equipamentos para atender alunos com DI e alunos com deficiência visual. Então, isso já era março de 2009. Eu, ao chegar na escola, fui bem acolhida pela diretora Rosana e pelo coordenador Kleber, que me mostrou toda a escola. Era tranquilo para mim, a escola não tinha degraus, era uma escola bem acessível, ponto do ônibus bem do lado, e a van que ia para lá era a van do Maria Antônia. E ela improvisou um espaço para montar a sala. Esse espaço ficava dentro, da sala do almoxarifado, a gente dividia a sala, eu e o almoxarifado. Por quê? Porque quando entrava nessa sala da prefeitura, as primeiras turmas do AE que foram montadas, a gente tinha uns cursos para fazer, e eram os cursos obrigatórios, e EAD, à distância. Então começou aí a minha primeira experiência com o curso à distância. Era muito difícil, porque era tudo inacessível. E o Kleber me ajudava, o Kleber me ajudou um pouco, lógico, porque ele também tinha que fazer o curso junto comigo. Então, mas mesmo assim tinha partes do curso que ele não tinha como me ajudar, que era entrar nos sites de bate-papo, nos fóruns de bate-papo, fórum interativo. E aí, esse curso era pela Universidade de Santa Maria, era um curso de 180 horas. Eu tinha uma tutora, essa tutora chama-se Tásia. E o que a Tásia fez? Chegava a hora do fórum, ela entrava no fórum com a minha senha e com a senha dela. Ela ficava com 2 janelas abertas. Ela entrava para mim e ela me chamava no MSN. Então, como que a gente fazia? Quando as perguntas eram direcionadas a mim,
A Tásia me passava a pergunta, eu mandava a resposta e ela escrevia para mim. E assim foi possível fazer esse curso de 180 horas. Os materiais o Kleber baixava para mim. O ledor de telas até lia os materiais em PDF, mas postar as atividades no site não dava, alguém tinha que postar para mim. Então, bastante complicado. E aí de novo a mesma questão, a sala, o espaço, o material, mas e os alunos? Também no município, os alunos demoraram um pouquinho para aparecer, até que uma professora de Campinas encontrou uma criança que era aqui de Sumaré, uma criança cega do ensino infantil. E ela me manda mensagem no link de bate-papo assim, ó. Olha, eu preciso falar com você, eu tenho que te mandar um aluno. Então eu dei o telefone meu para ela passou para a mãe dessa criança. E aí essa mãe entrou em contato comigo. Então eu falei para ela do serviço da rede municipal e fui descobrir que essa criança era do bairro Floreli, do mesmo bairro na qual está localizada a Escola Flora Ferreira Gomes. Então, comecei o trabalho, comecei a atender essa criança, o nome dela é Júlia, e depois foram aparecendo outras crianças, existia-se uma certa insegurança por parte da direção da escola em algumas situações quanto ao meu trabalho, porque trabalhar com pessoa com deficiência visual era novo para eles. Então, o tempo foi passando e eu encontrei outro aluno do EJA, que é o José Vandelson. Conheci ele na rua, porque o meu trabalho com a escola implica também, quando eu vou às escolas, tem também um trabalho que acaba sendo feito paralelamente com a comunidade. Então eu acabei conhecendo esse aluno, o José Vandelson, era já um adulto, de 38 anos, que veio do Ceará e não teve a oportunidade de ir na escola. Saía de casa somente acompanhado do irmão, morava com o irmão e com a cunhada. E eu, por um acaso, conheci ele do barzinho em frente ao ponto do ônibus, onde eu pegava o ônibus para ir embora todos os dias. Então eu falei do meu trabalho para ele, perguntei a ele se ele tinha vontade de estudar, ele falou que sim. Então ele foi na escola Flora, se matriculou no primeiro ano do EJA. E ele começou a frequentar o EJA, frequentar também a minha sala. Ensinei o braille para ele, ensinei a orientação e mobilidade, que é andar com a bengala. E fora isso, dei a ele muitas orientações a respeito de como se organizar na vida, como ele ter uma vida independente. E um dia, ele conversando comigo, ele falava das filhas que ele deixou no Ceará, e ele falou também que ele tinha vontade de formar uma nova família. E aí, eu comentei com ele que em Campinas existia um instituto chamado Luiz Braille. E ele disse, como que eu chego lá? E eu passei as coordenadas, o número do ônibus que ele tinha que pegar, mas ele tinha que tomar esse ônibus em Campinas. E lá ele foi. E de fato, ele realizou o sonho dele. Porque lá ele conheceu uma pessoa, lá ele começou a namorar. Angelita é o nome da esposa dele. E passou 2010, eu comecei outro curso à distância. Enquanto isso, ele estava, tinha ele, tinha a Gabriela, tinha outros, começaram a aparecer alunos de outras escolas para eu atender. Alunos da escola Anália, alunos da escola, os da escola do Matão achavam longe ir lá para o Flora.
mas os da escola Anália deu certo para eu atender. E em 2010 tinha um aluno também do Nações, do ensino infantil também. E a Júlia, em 2011, ela foi para o 2º ano, então ela saiu da EMEI Maria Antônia e foi estudar na escola Flora Ferreira Gomes. E aí foi bom trabalhar com a criança estudando na mesma escola, porque eu podia entrar na sala, orientar a professora, era uma parceria entre eu e a Viviane constantemente. Viviane é o nome da professora dela. Preparávamos materiais em braille para que a Viviane pudesse ensiná-la. E estava dando certo o trabalho, mas a Júlia, no meio do percurso, ela acabou perdendo a mãe e ela teve que mudar de cidade com o pai. Então, em outubro desse mesmo ano, ela saiu da escola de 2011 e chegou 2012. Aí o José Vandelson, então, que já estava praticamente casado com a Angelita, resolveu mudar para Campinas. E a Gabriele, que era minha outra aluna, ela acabou vindo a falecer, porque ela tinha um tumor no cérebro. E o tumor estourou e ela acabou vindo a falecer. Então eu começo 2012 no Flora, mas sem aluno. Sem aluno, a escola estava se reestruturando, já tinha então uma professora de DI, mas como a escola estava se reestruturando, a escola que antes tinha 4 períodos passou a ter só 3, então ficou pequeno o espaço lá. E aí a sala de recursos acabou ficando sem espaço, foi instalada junto com a sala dos professores, que era também dentro da biblioteca. E aí o fato de eu não ter aluno no Flora, então acharam, né, a Secretaria da Educação achou viável me trocar para uma escola onde tivesse alunos. Uma dessas escolas era o Anália, mas eu tinha só 2 alunos no Anália. E a outra escola que me indicaram foi a escola Nilza Tomazini. Então eu fiquei muito assim, sem destino, né, nesse momento que eu fiquei sem alunos no Flora. E gerou uma certa instabilidade emocional também para mim, isso daí, né? Mas isso, o mês de abril de 2012 foi um mês muito difícil, porque as instabilidades emocionais gerou no meu rosto umas feridas chamadas rosácea, a qual eu tive que tomar muito antibiótico. Mas aí, né, eu fui pro Flora, comecei no Flora não, fui pro Nilza. Fui pro Nilza em maio. A Ana Maria me acolheu muito bem lá. A Ana Maria, a Lucelaine, que era a vice-diretora do Nilza na época. Aí tinha a orientadora, que já era a Jovelina. E enfim, a Maína, que era a professora da sala de recursos do Nilza. Então, fui muito bem acolhida na escola Nilza. Gostei muito de trabalhar lá com a Ana Maria e com o pessoal. Eu me sentia mesmo parte da escola, me sentia incluída no ambiente escolar. O trabalho com a comunidade continuava, porque eu fazia amizade ali fora da escola. Eu me lembro que tinha a dona da banca de pastel, já sabia onde tinha ali os restaurantes, a padaria, o rapaz que trabalhava na agropecuária, e sem contar os alunos da escola, que todos me acolheram muito bem, todos queriam ajudar,
todos queriam saber como funcionava o sistema Braille, como que eu trabalhava, como que eu chegava na escola. Enfim, lá o Nilza era já a turminha do Fundamental 1, Fundamental 2. E em outubro de 2000, um pouquinho antes, devido a essas rosáceas, eu acabei engravidando, porque um remédio cortou, o antibiótico cortou o efeito do outro remédio que eu tomava. Então, vai ter e esse foi um dos fatos, assim, que marcou muito ali, porque, né, vai ser o assunto até de alguns vídeos mais para frente, do último vídeo dessa série, né, na verdade, que é o assunto família. Mas em outubro de 2012, essa passagem eu nunca vou esquecer, porque a Ana Maria estava selecionando a turminha, a equipe, para trabalhar nas eleições. E ela estava perguntando para todos os professores, e ela chegou e fez a pergunta para mim. Então eu disse para ela: olha, Ana Maria, eu até adoraria, né, poder vir trabalhar aqui na eleição. Para mim não teria problema nenhum. Mas o que eu posso fazer aqui na escola no dia da eleição? Não tem uma coisa que eu possa fazer aqui. E ela virou para mim e disse: se você falar que quer vir, eu arrumo uma coisa para você fazer. Eu falei: tá bom, então eu venho. E ela falou assim: tá bom, então eu já pensei aonde eu vou te colocar. Vou te colocar para atender o telefone. Então, assim, isso foi uma atitude que me marcou muito. Por quê? Porque é uma situação em que ela arrumou o jeito de incluir a funcionária deficiente visual dela em uma função na escola, que ela estava convocando convidando todas as pessoas que podiam trabalhar, se queria trabalhar ou não. E nesse momento, como eu já estava grávida, tinha aquela questão de vira e mexe você precisar de consulta, você precisar ir a médicos. Então, era interessante até ter alguns dias para poder tirar depois numa necessidade, quando precisasse ir parar no hospital, uma coisa que a gente não conseguiu planejar, enfim. Uma consulta médica de última hora. E aí, terminou. Então, em 2012 também, eu concluí a minha segunda pós em EAD, à distância. É uma pós em AE também, que foi feita todinha à distância. Esta foi de 360 horas pela Unesp de Marília, né? E assim, foi na mesma universidade que eu estudei, porém os professores também tiveram um pouco de dificuldade quando se depararam com a situação de ter uma aluna deficiente visual num curso EAD. Mas essa foi de 360 horas. Também contei muito com o apoio da minha tutora, do mesmo jeito que eu fazia no outro curso. Só que esta eu já não tinha o Kleber para pegar o material para mim. Esta eu já precisei que a tutora me ajudasse também encaminhando os materiais por e-mail. Porque esta não foi obrigado, o coordenador da escola não precisou fazer. Esta foi somente para professoras da sala de recursos. E a conclusão foi presencial. Eu fui para São José do Rio Preto fazer o encerramento da pós, né? Tive que apresentar um trabalho de conclusão de curso. E nesse curso em EAD, foi muito interessante que quando eles foram arrumar um orientador para mim,
eles indicaram o professor Éder Pires de Camargo, e ele também é cego. Ele é cego e é professor lá na Unesp de Ilha Solteira. Então, o Éder Pires de Camargo, eu já fiz um curso junto com ele há muitos anos atrás na Fundação Bradesco, ainda na minha época de estudante. Então, devido ao fato dele também ser cego, isso facilitou para que a gente tivesse acesso aos materiais, porque ele me indicava muitos livros que ele já tinha escaneado. E ele na ocasião tinha um tio que escaneava material para ele. Então, o que ele fez? Ele compartilhou muitos materiais comigo e isso facilitou muito para que eu conseguisse fazer o meu TCC. Mas, aí concluí esse TCC também em abril de 2012 e fiquei no Nilza, de maio de 2012 até dezembro, porque quando veio a atribuição de aulas de dezembro também, o que aconteceu? Para 2013, na escola Nilza Tomazini, não teria, até aquele momento, não tinha aluno DV matriculado. Então, acabaram atribuindo a minha turma lá na escola, lá no Caicão do Dalorto. Então, em 2013, eu cheguei na escola do Dalorto, mas fui lá só uma semana antes, porque depois antes da minha licença maternidade. Então, foi só a primeira semana de aula que eu fui na escola do Caicão. Depois eu peguei a licença maternidade e 2013 eu acabei ficando o ano inteiro fora das escolas do município e do estado também. Agora, hoje eu fico por aqui, porque o segundo capítulo, né, da minha história de trabalho no município iniciou-se só em 2014 e é tema do próximo vídeo. Então, até mais, pessoal. Abraços a todos. Continuem compartilhando o link, continue assistindo os vídeos e até mais.